afetado os evangélicos do século XXI. A bênção é para mim e não para os outros. A atenção paterna, a atenção do pai tem que ser voltada para mim. A festa deve acontecer não na casa do vizinho, mas na minha casa, porque vejo gente ímpia se dando bem, e na minha vida parece que as coisas não estão muito bem, só está bom se for bom para mim, porque bênção, salvação tem que acontecer dentro da minha casa, tem que ser na minha vida, tem que ser para mim. E é dessa forma que a gente age, com essa reivindicação toda. A gente não consegue se enxergar para dentro de nós, a gente não consegue enxergar o nosso umbigo, a gente não consegue enxergar que pecador que nós somos. A gente olha somente para a nossa vida, as orações é para mim ou para minha casa, a gente mal intercede, a gente passando necessidade e se intercede naquele momento que pediu, depois esquece. Se não for uma lembrança constante, esquece, porque tudo está voltado para mim. Não tem nada a ver com meu irmão. Isso é a síndrome de Caim. Conhece a síndrome de Caim? A síndrome de Caim, o Senhor procurando Caim, depois que Caim mata Abel, o Senhor faz a seguinte pergunta: Caim, cadê o teu irmão Abel? Qual foi a resposta de Caim? O que é que eu tenho a ver com meu irmão? Eu sou o guardião dele? Depois que ele mata o irmão, entra o egoísmo, transmite para a raça humana, e nós vivemos assim. A oração é para mim, a bênção é para mim, quando eu peço é tudo para mim e nada para ninguém. E a gente fica nesse egoísmo espiritual, sem olhar na vida dos outros. É gente trabalhando com a gente, mas sofrendo, porque a bênção está concentrada em mim, não no meu irmão. E a gente vai esquecendo os outros. E a gente faz isso quando a gente não prega, quando a nossa oração é para a gente, não pelos perdidos, porque a gente olha para o nosso umbigo, olha para a nossa vida, vai requerendo a bênção para dentro da gente, requerendo as benesses para mim, porque eu não tenho nada a ver com o meu irmão, não tem nada a ver com o meu próximo, não tem nada a ver com o meu vizinho, não tem nada a ver com aquele que senta ao lado de mim na igreja o tempo todo, ou a duas cadeiras, ou na mesma fileira. Não tenho nada a ver com esse tipo de gente, não tenho nada a ver com ninguém do trabalho. Eu tenho a ver com Deus para mim, e aquilo que eu peço para mim. Olha aqui para mim, em nome de Jesus. Eu e você temos tudo a ver com os perdidos fora da casa do Pai. E ainda digo mais: se nós não intercedermos, não pregarmos o Evangelho, não orarmos para esses que estão perdidos, e se nós não nos alegrarmos por uma alma que se converte, nós estamos no mesmo nível do filho mais velho, distante, afastado e perdido dentro da casa do Pai. Participe dos cultos, faça oração, perdido. Ezequiel 33, versículo 8 e o versículo 9. Preste atenção em Ezequiel 33, versículo 8 e 9, o que diz. O Senhor está dizendo assim: se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente você morrerá. E por que o ímpio morrerá? Porque ele não recebeu a palavra da salvação. E que nós poderíamos pregar a palavra da salvação e não pregamos. Passamos de lado, andamos perto dele, temos contato com ele, mas nós não pregamos. Isso chama-se pecado da omissão. Tiago 4,17: aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Isso é o pecado da omissão. Certamente morrerás, e tu não falares para dissuadir, para mostrar que o ímpio está num caminho perdido e que ele vai morrer na sua iniquidade. Ele diz assim: ele vai morrer na iniquidade, mas eu vou requerer o sangue dele das tuas mãos. Será que é forte, meu irmão? O Senhor está requerendo o sangue das minhas mãos, porque eu fui omisso, porque a oração é para mim, porque o jejum é para mim, porque a igreja é para mim, porque quando eu peço oração é para mim, esqueço dos outros. Mas ele diz no versículo 9:
você passar por essa gente e advertir esses ímpios do mau caminho, para que ele se converta. Mas se ele não se converter, problema dele, porque você pregou o Evangelho, mas o sangue dele eu não vou requerer de você. Isso é obrigação de toda igreja, de pregar o Evangelho e se alegrar com gente que está perdida e que volta à casa do Pai. Deus diz assim: prega o Evangelho. Marcos 16, 15 e 16. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Na versão melhor ele diz assim: e indo, andando, pregando por onde eu passar. Estou andando, estou pregando. Estou indo, estou pregando. Indo para onde? Para o trabalho, eu prego. Estou indo para o fórum. Se tiver oportunidade, eu prego. Estou na academia, se tiver oportunidade, eu prego. Se estiver na praça, se tiver oportunidade, eu prego. Chega gente para mim, dizendo que a vida está ruim, o Brasil está ruim, a nação está ruim, eu prego. Há uma solução, há uma forma. Aquele que crê e for batizado será salvo. Você quer salvação? Prega isso. A nossa obrigação é pregar a salvação. O resto, problema dele. Mas a nossa obrigação nós tivemos. Ah, pastor, mas eu prego e ninguém converte. Problema do cara, meu irmão. Problema do cara, você não tem nada a ver com isso. Qual é a sua parte? O que o Senhor disse? Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. O que o Senhor disse, Ezequiel 33, 18? Vai lá advertir o ímpio que ele está no caminho ruim. Se ele não se converter, problema dele. Visite, pregue. Quando o Senhor enviou os 70, ele enviou todos eles, mas o Senhor, que saudade da paz do Senhor. E se não quiser a paz, problema dele. Sacode a poeira do teu corpo e vai para outra casa, vai para outra aldeia. Mas a tua obrigação foi feita. Aquilo que eu estou pedindo deve ser feito. E aí a gente tem a visão dos egoístas, igual o filho mais velho, visão egoísta, visão para si, visão para minha família, visão para minha esposa, para o meu marido, para meus filhos, para a gente que precisa da minha família, e vai esquecer dos outros, porque a bênção é para mim, a graça é para mim, a alegria tem que ser minha, tudo converge para mim. Se for para o outro, aí eu fico triste. Se o outro está se dando bem, eu não me alegro. A alegria tem que ser para mim. Hoje eu estava conversando com a irmã Lu lá fora, e ela estava contando esse testemunho dela para mim. Irmão, você não sabe a alegria que eu tive, como se o dinheiro que ela recebesse tivesse da minha conta. Em nome de Jesus, eu estou dizendo isso para você. A minha alegria é como se esse dinheiro dela fosse meu. Em nome de Jesus, por Deus, eu chorei de alegria por dentro conversando com ela. E depois que saí, ainda fiquei dizendo: minha irmã, que Deus maravilhoso. Você não pode deixar de contar isso, fale isso. Ah, pastor, mas eu tenho vergonha. Vergonha, minha irmã, de pecar, anunciar as bênçãos de Deus. Você precisa fortalecer a fé de muitos que estão ali na igreja. A oração dela era: pastor, eu estava orando dizendo assim: pastor, eu sou dizimista, eu entrego meu dízimo na casa do Senhor, não aceito o que está acontecendo na minha vida. E o Senhor disse: a tua reivindicação foi ouvida, está aqui na tua conta. Estava esperando? Nunca. São as bênçãos de Deus, os mimos de Deus, que ela nem estava orando para isso, mas Deus sabe da fidelidade de cada um e Ele abre as portas de maneira tal que é uma alegria absurda. Segundo lugar, a história do filho mais velho é caracterizada pela perdição, pela falta de conhecimento do pai. É engraçado isso, né? O cara está na casa do pai, vive na casa do pai, está ali perto da casa do pai, dentro da casa do pai. Enquanto todo mundo está dizendo assim: eis aí o homem de Deus, porque não perde um culto, eis aí o homem de Deus, porque está ali orando o tempo todo, eis aí uma mulher de Deus. Deus olha e fala assim: pois é, não é meu,
está perdido dentro da minha casa. Ele nunca saiu da casa do pai. Estava ali certinho na casa do pai, tinha uma vida para dentro, cuidava das coisas do pai. Ele conhecia quantos gados o pai tinha, ele conhecia quantos empregados o pai tinha, e não somente conhecia quantos empregados tinha, mas ele conhecia por nome, sabia quem era cada um, ceava com o pai, descansava na casa do pai, mas de forma triste, lamentável, não conhecia o pai. Não conhecia o pai. Porque na cabeça dele, o pai era aquele que derramava regrinhas, ele tinha que cumprir uma liturgia toda barata. O filho mais velho era caracterizado por aqueles que têm uma vida cheia de atribuição na igreja, cheia de atribuição eclesiástica. Vai para um lado, meus irmãos, quantos pastores estão perdidos, que têm uma vida administrativa da igreja bombando. Ele não para na igreja, ele começa a fazer campanha, aí ele sai da campanha, faz um congresso, aí sai do congresso, aí faz uma festa, aí faz uma comida, aí faz uma coinonia, aí faz isso, faz aquilo. Todo mundo olha e diz assim: que pastor abençoado. Pois é, está perdido na casa do pai, porque está cheio de atribuições na casa do pai, mas ele não tem intimidade com o pai. Ele só conhece as regrinhas: eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Embora coma na casa do pai, embora conheça cada irmão da igreja, embora celebre a ceia, mas está perdido. E esse filho mais velho é caracterizado por gente assim, que acha que por muito fazer na igreja, por muito ter atribuição, é que ele está salvo. Não é. Ele é operoso, não falta um culto, dá sugestão em tudo, mas se você for olhar a vida dele, sozinho, ele e Deus, não tem oração nos lábios. A oração é em público. Ah, meu irmão, dê um microfone para ele, dê um microfone para ela, ela pega o microfone, é uma bênção no público. Agora, quem é você sozinho quando não tem ninguém? Qual o seu relacionamento que você tem com o pai sozinho, sem oração nos lábios, no jejum faz tempo, não sabe nem o que é isso, não consegue abrir a palavra de Deus, chama meditação na palavra do Senhor, não tem misericórdia? Se alguém cair, a primeira coisa que ele faz, pastor disciplina, expulsa da igreja. Não pode ter uma pessoa assim. Ah, pastor, e pode? Como pode o senhor estar recebendo uma pessoa imunda dessa? Ele é o primeiro a criticar. Ele não consegue ter misericórdia, sequer ter misericórdia. E ele trata a igreja como uma empresa, como uma grande produção de coisas. Quanto mais gente tiver, mais produzindo está. E olha que bênção, a igreja está cheia, olha que produção. Olha, ele sabe contar a cabeça dos gados, ele sabe contar a parte financeira. A igreja tem uma bênção. Hoje nós temos 50 mil reais. Deus está aqui com a gente. Ele sabe contar dinheiro, ele sabe contar a cabeça, ele sabe fazer muita coisa, mas não tem relacionamento com o pai. O próprio estava distante, é verdade, afastado de Deus, longe de Deus, não a distância geográfica, mas a distância espiritual. O próprio estava a milhões de tempos distante. Ele só foi entender quem era o pai e o arrependimento quando ele teve proximidade de conhecer o pai. Às vezes a gente chega na igreja, a oração está acontecendo, mas não existe oração nos lábios, a cabeça está longe. A pregação está acontecendo, mas ele está pregando para quem? Para ninguém. Porque o camarada está pensando na pizza depois de tudo.